Olá pessoal, eu estava aqui preparando material, né? Já produzi para o Drake, agora estava produzindo para o IAESO. Quando fiquei curioso para relembrar a história dos grandes fabricantes e achei coisas interessantes e dei uma resumida. A maior parte dessa informação está lá no Wikipedia e alguma coisa eu peguei no ChatGPT. Mas tem coisas interessantes que é bom a gente saber, né? O que tem por trás dessas marcas históricas. Eu não coloquei todas as marcas de transceptores e equipamentos de radioamador, mas aquelas que a gente mais conhece. Dá uma olhadinha aqui, o que eu encontrei. Primeiro sobre a IAESO. A IAESO é uma marca japonesa de equipamento de radioamador, a gente sabe disso, fundada como IAESO Munzen em 1959 pelo radioamador japonês Sako Hasegawa, JA1MP. Aí a gente já sabe por que alguns equipamentos, não os mais modernos, mas também alguns já estão saindo novamente, a nova safra da IAESO com a versão Mike Papa, em homenagem ao Sako Hasegawa, fundador da IAESO. E por que IAESO, né? IAESO é um distrito de Tóquio, onde foi fundada a IAESO. Então é o nome do distrito de Tóquio, onde foi fundada a IAESO. Coisas que nem eu sabia depois de tanto tempo operando um rádio IAESO. Mas é bom saber. O Mike Papa eu já sabia. Ela foi formada com a intenção de fabricar transceptores para o mercado japonês, mas logo depois de 5 anos após a sua formação já assinou o contrato de vendas com a Austrália e a Alemanha, tanto com a marca IAESO como com a marca Sommerkamp. Sommerkamp eu tive 2 na mão, um de VHF há muito tempo atrás e um HF convencional, multibanda, né? Na época do valvulado ainda. Em 1963, a empresa suíça Sommerkamp importou e vendeu equipamentos, daí usando a própria marca, e daí o Sommerkamp ele se propagou mais na Europa. Isso porque o europeu tinha uma certa resistência a coisas vindas do Japão, por causa da Segunda Guerra e uma série de questões, porque logo depois da Segunda Guerra o produto japonês não tinha qualidade, então eles inventaram de oferecer os mesmos produtos com a marca Sommerkamp. A linha de equipamentos da IAESO foi importada pela primeira vez nos Estados Unidos pela Spectronics, localizada na Califórnia. Isso foi em 1965. A IAESO se tornou uma presença importante nos Estados Unidos com a introdução da linha FT-101. Acho que foi no mundo inteiro, né? Na década de 70. A linha FT-101 se espalhou pelo mundo inteiro. A fabricação do transceptor foi terceirizada nos Estados Unidos para Henry Radio, em Los Angeles. Uma coisa que vocês vão ver também nos outros japoneses é que eles fazem base nos Estados Unidos, na Califórnia. Por quê? Bom, pode ser porque o clima lá é interessante, mas não é também, né? A costa oeste dos Estados Unidos é a mais próxima do Japão. E as viagens e a logística de transporte entre Japão e Estados Unidos é mais barata e mais rápida se for feita com a costa oeste. E na costa oeste escolheram Los Angeles, acho também por causa do clima, né? O Sako Hasegawa morreu em 93 e após sua morte Yun Hasegawa assumiu como diretor administrativo, ficou na família. Essa é a história breve da IAESO. Próximo, Collins Radio. A Collins Radio. Arthur Collins fundou a Collins Radio em 1933, construindo transmissores para amadores e comerciais de alta qualidade. Depois a gente vai perceber, não está aqui, que ele foi para a linha profissional também. Ele desenvolveu equipamentos extremamente profissionais. A Rockwell Collins depois foi muito bem conhecida na área profissional de radiofrequência. Com o reconhecimento de sucesso para a expedição Macmillan, o equipamento da Collins foi selecionado para outra expedição na Antártida, a expedição Byrd, em 1933 e 1934.
ele forneceu equipamento para comunicação dessas expedições da Antártida com os Estados Unidos. Começando a fabricação no seu porão, Arthur Collins logo alugou espaço no prédio e construiu a primeira fábrica da Collins Radio em Cedar Rapids, em 1940. Bem antigo, né? Nessa época a empresa tinha vendas de cerca de $500 mil e 150 funcionários. Se a gente calcular a inflação 1940, 2024, 2025, esses $500 mil é muito dinheiro, milhões e milhões de dólares. A Collins Radio foi reconhecida pela excelência, como já falei, em design de fabricação de transmissores e receptores de amadores e comerciais, e começou a construir também equipamentos para aeronaves em 1935. Próximo, Drake. Drake, a gente já passou por um Drake aí. A empresa foi fundada em 1943 pelo engenheiro de design de rádio Robert Drake. A empresa começou como fabricante de filtros passa-baixas e passa-altas para o mercado governamental e de rádio amador, após a Segunda Guerra Mundial. Produziu transmissores e receptores de rádio amador e receptores de comunicação também para o serviço móvel. Quando o fundador Robert Drake morreu em 75, a operação e a gestão da empresa foram entregues ao seu segundo filho, Peter Drake. Ou seja, continuou na família. Hoje a Drake, infelizmente para nós, radioamadores, produz equipamentos para sistemas de televisão a cabo, codificadores de vídeo, de definição simples ou HD, distribuição de sinal de vídeo, recepção de sinal digital sob a marca Drake e Dracon. Kenwood, essa é interessante também. A empresa foi fundada em 1946 como Kasuga Radio Corporate Limited em Komagane, prefeitura de Nagano, no Japão. Em 1960, a empresa foi renomeada para Trio Corporation. Em 1963, o primeiro escritório no exterior foi fundado no condado de Los Angeles, de novo, Califórnia, Estados Unidos. No início da década de 60, alguns produtos da Trio foram renomeados para Lafayette Radio Company. Quem não começou na faixa do cidadão e não tem saudade dos Lafayettes, né? Eu não sabia que ele era de origem Kenwood. Pensei que Lafayette nasceu Lafayette, mas não. É uma derivação da marca Kenwood. William, o Bill Kasuga, fez parceria com George Aratani e Yoshi Nakaze para estabelecer uma empresa importadora exclusiva dos produtos Trio nos Estados Unidos. O nome Kenwood foi inventado naquela época, então, pelo Kasuga como uma combinação de Ken, que é um nome comum no Japão e nos Estados Unidos, que era considerado aceitável para os consumidores americanos devido à marca de eletrodomésticos Kenmore. Não tem nada a ver com Kenwood. E a terminação Wood referindo-se à substância durável, bem como sugerindo uma relação com Hollywood, na Califórnia. O reconhecimento da marca Kenwood superou o da Trio, que era a marca original. Em 86, a Trio, que era holding, comprou a Kenwood e passou a usar o nome Kenwood. Desaparece o nome Trio. Em 2008, bem mais recentemente, a Kenwood se fundiu com a JVC, aí na linha de equipamentos de áudio e vídeo, e formou a JVC Kenwood. E para concluir, a Icon. Vamos entender de onde veio a Icon. O Sr. Tokuzo Inoue, fundador e presidente da Icon, se interessou por rádio quando era aluno do ensino fundamental e costumava visitar lojas de rádio em Koriyama, na prefeitura de Nara, obviamente no Japão. Aí dá para entender de onde vem o nome Icon. O com a gente sabe. O Icon vem de Inoue, do sobrenome do fundador. Depois de terminar o ensino médio, ele abriu uma loja de equipamentos eletrônicos na casa de seus pais, mas logo se juntou a um fabricante de equipamentos médicos depois disso. Nesse fabricante, seu conhecimento técnico era altamente valorizado e ele tinha a responsabilidade de projetar equipamentos médicos de radiofrequência.
No entanto, era muito longe da sua casa, levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. O presidente do fabricante aconselhou o Sr. Inoue a estabelecer uma empresa subcontratada e continuar projetando para ele. O Sr. Inoue construiu um pequeno barraco no quintal e então começou um negócio como Inoue Electric Seisakusho em 1954. A empresa chegou tarde na fabricação de equipamentos de radioamador. Não foi em 54. Em 54 ele estava trabalhando com equipamentos médicos. Foi bem depois. Portanto, era necessário criar algo novo. A empresa adotou transistores em vez de válvulas. Foi uma grande inovação, né? Ao projetar o rádio de AM FD-AM1 para radioamadores. Mas, na verdade, o primeiro equipamento, segundo eu pesquisei no ChatGPT, foi o Icon IC2A, lançado em 1974. Eu tive um IC2A, mais ou menos naquela época. Um radinho muito bacana, muito bom, muito bem projetado, áudio bacana, recepção, áudio de transmissão, era um HT cristalizado, ele tinha cristais e operava em VHF. Esse foi um transmissor na faixa de VHF a 2 metros e marcou o início da trajetória da empresa no mercado de radiocomunicações. Essa informação eu não peguei no Wikipedia, peguei no ChatGPT. Aí dá para a gente fazer uma linha de tempo, né, para concluir essa vista histórica dos grandes fabricantes. Em 1933, o primeiro que se aventurou foi o Collins, a Collins Radio, que depois foi comprada pela Rockwell e virou Rockwell Collins. A Rockwell Collins é muito conhecida em RF, na parte profissional, e radioamadores naquela época, né, dos antigos Collins, KWM1, KWM2 e outros que tais. 10 anos depois aparece a Drake no mercado. Mais uns 3 anos depois, os japoneses chegam com a Kenwood, o trio Kenwood. Em 59, daí já são 13 anos na frente, vem aí a ESO com os seus transceptores. Eu coloquei aqui 1954, mas de verdade 74, parece que foi em 74 que a Icon começou no mercado com os primeiros transceptores a transistor, não usava válvula, né? Eu achei interessante essa linha do tempo pelo seguinte: tem uma divisão aqui entre duas épocas desses equipamentos, né, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945. Dá para perceber que antes os Estados Unidos, pelo menos com esses 2 fabricantes, pelo menos, eu acho que aí também tem a Johnson Radio, tem outros fabricantes americanos dessa época, né, que a gente pode listar. E depois disso, a predominância dos fabricantes japoneses. Por quê, né? Não sou historiador, não sou economista, mas como radioamador eu olho para isso e vejo um mercado americano antes e durante a guerra muito financiado pelo esforço de guerra, e depois, no término da guerra, exaurido pelo esforço de guerra, e o Japão derrotado na Segunda Guerra Mundial num processo de reerguimento de sua economia. Todos, se a gente olhar os 3 aí, a Kenwood, a ESO e a Icon, começaram no quintal da casa de alguém. E temos outras histórias, né, dos japoneses começando negócios dentro de casa para tentar reerguer família, reerguer economia e tudo mais. Interessante isso. Tem mais fabricantes, tem outros fabricantes, mas esses são os que a gente mais conhece. O pessoal da velha guarda e depois o pessoal da nova. Principalmente os Icon estão muito na moda, né? Mas todos têm suas peculiaridades. Achei interessante essa visão histórica aí, já que eu estou trazendo equipamentos mais antigos para quem começou mais recentemente no radioamadorismo, conhecer um pouquinho de onde vieram esses equipamentos, de onde veio toda essa história. 73, até a próxima.